modificação corporal é toda a arte de modificar o corpo, que inclui no ato de você se depilar, cortar o cabelo, pintar o cabelo, deixar as unhas curtas e tudo desse tipo, né? Conceito que hoje em dia pra gente é normal, já é considerado uma modificação corporal. Por quê? Estamos alterando o nosso corpo em si, mesmo sendo de uma maneira simplificada. Bem, a tatuagem surgiu como uma demarcação de pele, na verdade, um conceito totalmente primitivo. Desde a época da Mesopotâmia, quando se marcava os escravos para diferenciar os clãs dentro da sociedade. E conforme a evolução, digamos, na Europa e outros povos tribais, até Roma, essa época em que houve a diferenciação e o nascimento do cristianismo, onde se pregava que não era para você profanar o templo, que no caso o cristianismo diz que o templo é o corpo. Então começou a surgir a diferenciação de tribos da época da Europa que tinham os corpos marcados para ter uma diferenciação dentro da própria sociedade tribal. Na época dos primórdios, em si, o ser humano já marcava o corpo como uma certa forma de adorar um Deus, passar por ritos de mudanças, né, de comportamentos e tudo mais, né? Crescimento, digamos, na era medieval do cristianismo, as pessoas eram marcadas para diferenciá-las de uma sociedade comum para uma sociedade tribal. Então, os corpos marcados na Europa, dentro dos grandes reinados, né, das grandes sociedades, ela diferenciava a pessoa e lhe dava um status. Então, eles assumiam que as tribos, digamos, da Polinésia tinham marcação no rosto para determinar que grau de hierarquia você tinha dentro da sociedade tribal. Eu acredito que a tatuagem ela seja, de verdade mesmo, uma das artes mais poderosas de todas. Por quê? Porque ela é definitiva. Nada nunca vai tirar uma tatuagem por completo. Não existe uma técnica, um procedimento que retire, que remova o que foi colocado dentro da pele. Não existe. E eu acredito que ela seja arte, porque ela é... Eu acho que para uma pessoa fazer uma tatuagem, ela tem que vencer tanta coisa. Ela tem que vencer medo, preconceito, dor, indecisão. Tem que ter muita coragem para fazer uma tatuagem. Seja ela pequena ou grande, todo mundo sabe que não sai nunca mais. É um conjunto de artes que eu posso pegar desde fotografia, imagens na rua, objetos, música, animais, tudo que tem vida, tudo que a gente vê no mundo inteiro, a gente pode transmitir para a pele, para o papel. Eu acho que é incrível você poder mudar o seu corpo, expressar algo que você acredita, que você gosta, algo que é importante para você, algo que te faz mais bonito na sua própria pele e para sempre. Eu acho que tatuagem é sim uma forma de arte. Eu acho que dá para você fazer uma obra de arte no corpo, como você fazer no corpo uma obra de arte. Todo mundo que procura, que quer ter uma tatuagem, eu acho que já tem ela lá dentro de si. Ela já está lá. Ela só me procura para eu conseguir transferir, transformar aquele pensamento, aquele sonho
em pintura na pele dela. As cores são muito, muito importantes, tanto, lógico, na arte como na arte de tatuar, né? Eu acho que a diferença entre você fazer uma obra de arte numa tela ou num papel e no corpo é a pele, né? Cada pessoa tem um tom diferente, tem uma cor diferente e essa cor vai modificar a cor da tatuagem no fim. A escolha de cores varia conforme o tipo de pessoa, a personalidade, conforme o design do desenho também, desde o sombreado aos coloridos, né? E o ideal sempre é dar um bom contraste na tatu, porque é o que vai dar a luz para ela. É uma arte que você tem que trabalhar com limitações, diferente de um papel. Tatuagem, você tatua um tecido vivo. E esse tecido, ele vai sofrendo reações químicas, metabólicas ali ao longo da tatuagem. Então também eu tenho que trabalhar com esse limite. Eu pinto pele de várias cores. A gente pinta várias partes do corpo, cada parte tem uma característica diferente. Tudo isso tem que ser levado em consideração porque a gente tem que pensar, eu penso assim, né? Eu quero que essa pessoa, ela viva muitos e muitos e muitos anos com essa tatuagem. E o tecido, a pele da gente envelhece. Automaticamente, a tinta que foi aplicada dentro daquele tecido, ela vai envelhecer junto. E com a abertura da tatuagem em países muito antigos na Europa, ela foi ganhando uma expressão maior de individualidade. Ela não serviria mais para marcar sua posição dentro de uma sociedade. A tatuagem servia também como uma expressão individual. Então ela não marca mais, hoje em dia ela não marca mais as pessoas como um indivíduo dentro de uma sociedade. Ela consegue representar a individualidade da pessoa. Você tem a pessoa tem um sonho, você tem que materializar aquele sonho dela. De certa maneira, a gente tem que trazer a pessoa para a realidade, mostrar o caminho que a gente vai ter que tomar para chegar no resultado que ela imagina. Nessa nossa sociedade em si, né, a gente tem que seguir um padrão que é estipulado pela própria sociedade, né? Todo segmento de trabalhos que é relacionado a público, né, sempre tem que ter um padrão de não poder usar tatuagem, não poder usar piercing. É uma forma de ver as pessoas como marginais. E por esse conceito de tatuagem, piercing, é um conceito ainda marginal, sendo que, apesar que hoje em dia já conseguimos introduzir piercing, tatuagem, arte corporal em si como uma arte, né? Ainda temos que mudar muitas coisas, principalmente na área profissional, né? De profissões e tudo mais. E do lado pessoal, hoje em dia já é bem mais tranquilo, né? Porque hoje em dia quem não tem tatuagem? Todo mundo em si tem tatuagem ou piercing. Hoje em dia o incomum é a pessoa não ter nada do tipo. A tatuagem, ela está atingindo um status de arte que já era considerado no Japão, que é um dos países berço da tatuagem. Então você ter o corpo tatuado por um artista, não mais um tatuador, já é um artista, já é um símbolo de status. E para o artista, ele está digamos assim, ele sai do suporte da tela, da parede, para a pele. Já no Brasil, a tatuagem está crescendo, então ela ainda está pegando essa fase de saindo da marginalidade para se tornar uma expressão individual e, até pouco tempo, se tornar um objeto de arte. Em si, a profissão tatuador
apesar de não reconhecida, ela está atingindo o status dentro da sociedade em que o tatuador já é o próprio artista.